Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula passada nós falamos dos modelos atômicos, né? Foram os modelos que se aprimoraram ao longo do tempo para explicar o átomo. Que o átomo seria a menor partícula que compõe um elemento químico. Mas nós não tratamos de fato o que é então um elemento químico, né? Bom, o nosso modelo mais atual de átomo é aquele em que nós temos um núcleo central, que ele é preenchido com prótons, que são as partículas positivas, os nêutrons, e ao redor ficam girando, se movimentando os elétrons. Então, esse seria aqui mais ou menos um modelinho ilustrativo para vocês com um pouquinho de movimento ali dos elétrons em torno daquele núcleo central, tá? Um elemento químico, pessoal, ele é um conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Vejam que ali tem uma letra Z maiúscula dentro do parêntese. É o símbolo do que nós chamamos número atômico. Esse número atômico é a contagem das partículas que tem no núcleo desse átomo aqui, ó. Reparem que eu tenho 3 bolinhas vermelhas, que são os prótons, e 2 bolinhas verdes, que são os nêutrons. O número atômico é o número de prótons que tem no núcleo desse átomo. Os nêutrons não contam, os nêutrons eles fazem parte do número de massa. Então, na natureza não existe um único átomo de um elemento químico, existem milhões, bilhões, trilhões, talvez muito mais, né? Do que isso de cada elemento químico. Então, como diferenciar um átomo do outro? O que diferencia é realmente esse número de prótons, que nós chamamos de número atômico. Então, conforme o número atômico, ele é classificado como um elemento químico. Bom, tendo como base a tabela periódica, tá? Que lá são colocados muitos elementos químicos, tem mais de 100 hoje em dia conhecidos. Dentre esses, 92 são naturais, ou seja, eles são encontrados na natureza. E tem mais alguns, né, que eles são criados apenas em laboratório. Esse nós chamamos de elementos artificiais. Gente, prótons e nêutrons, que são aquelas partículas que fazem parte do núcleo, eles têm aproximadamente a mesma massa. O elétron, ele é uma partícula muito menor, em torno de 1837 vezes menor que um próton ou que um nêutron. A soma do número de prótons e do número de nêutrons de um átomo é denominada número de massa e nós simbolizamos pela letra A maiúscula. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. Começando aqui, ó. O A é o número de massa. Então, é uma fórmula química que nós temos aqui, que é igual ao Z, número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Como exemplo, aqui tem 2 elementos diferentes, ó, o hélio e o oxigênio. O átomo de hélio, ele tem apenas 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ele tem um número de massa 4. E o número Z, que é o número de, o número de prótons, 2. O oxigênio, ele é um átomo maior, então ele tem mais partículas. Essa é a única diferença entre eles, a quantidade de partículas que os compõe. Bom, os nomes dos elementos químicos. Você descobre um novo elemento químico, como é que você vai fazer para dar o nome desse elemento? Bom, eles têm diversas origens, na verdade, os que já são conhecidos e já têm um nome próprio, tá? Às vezes, o nome vem de conceito mitológico ou da astronomia. Por exemplo, hélio. Ele vem do grego e significa sol. O nome do elemento também pode vir de algum material já conhecido, por exemplo, berílio. Existe um mineral na natureza chamado berílio, e aí quando descobriram que naquele mineral a maior parte da composição dele era de um elemento químico específico, que não tinha um nome ainda, eles batizaram também de berílio. Super criativos, né? Enfim, às vezes pode ser como uma homenagem a algum lugar ou alguma região específica. Por exemplo, polônio é um elemento químico que tem
classificado na nossa tabela, e ele é uma homenagem ao país da nossa química e física polonesa, Marie Curie. Pode ser também o nome de um cientista, por exemplo, Rutherfórdio. Se vocês procurarem na tabela, vocês vão encontrar um elemento chamado Rutherfórdio, tem outro que é o bório. Receberam esse nome, na verdade, como uma homenagem ao Ernst Rutherford e ao Bohr, também, que eram dos modelos atômicos, né? Pessoal, todo elemento químico, ele tem um símbolo. Se a gente fosse olhar na tabela periódica, mais de 100 elementos. Se a gente fosse escrever o nome por extenso, grande, para conseguir visualizar, a nossa tabela seria gigantesca. Então, para isso, para identificar os elementos químicos, a gente designa um símbolo para cada um deles, tá? E esse símbolo é interessante que não importa a língua do país que você está, o símbolo do elemento químico permanece o mesmo, por isso que é uma tabela, né? E uma coisa muito, muito importante é o seguinte, que quando a gente vai escrever o símbolo de um elemento químico, sempre, sempre, sempre tem que ser com letra maiúscula. Se ele tem uma única letra que representa o seu símbolo, essa letra obrigatoriamente tem que ser maiúsculas. Alguns elementos, por exemplo, o hélio, que é HE, a primeira maiúscula e aí a segunda, sim, tem que ser minúscula. Então, gente, isso é uma regra de nomenclatura, tá? Prestem muita atenção nisso. A maior parte dos elementos químicos tem a sua nomenclatura que deriva do latim. Por exemplo, o ouro. O símbolo do ouro, vocês podem ver aqui, é AU, porque em latim escreviam aurum. Então, permaneceu ainda a nomenclatura latina, mesmo que a gente escreva com ouro. Então, algumas pessoas poderiam pensar por que não é OU. Na verdade, não, porque foi um dos primeiros elementos a ser tabelado e na época a língua oficial era o latim. Pessoal, existem também os isótopos, tá? O que acontece? Os químicos perceberam que todos os elementos químicos que tinham o mesmo número de prótons faziam parte de um mesmo elemento químico. Só que, às vezes, a quantidade de nêutrons não é necessariamente igual. Então, esses elementos que têm essas variações são chamados de isótopos. Aqui, eu coloquei como exemplo o hidrogênio, galera. O hidrogênio, o símbolo dele é o H maiúsculo, né? O que acontece com o hidrogênio? Observem aqui, ó, o desenho. O primeiro tem um próton e um elétron, certo? Ele não tem nêutron, mas existe isso? Sim, existe, é o caso do hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ele é o elemento químico, mas tem também o hidrogênio que ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo. Ele também é um hidrogênio porque ele tem apenas um próton e o que conta é o número de prótons. Já tem outro isótopo que tem 2 nêutrons, mas ele continua sendo hidrogênio por ter somente um próton. E aí, como tem 3 isótopos de hidrogênio, deram um apelido para eles. Ó. O isótopo que não tem nêutrons é o prótion, o deutérium ou deutério, que tem um nêutron, e o trítio ou tritium, que tem 2 nêutrons, tá? Então, são 3 isótopos, mas que são o mesmo elemento químico. Bom, gente, eu deixei para vocês uma atividade para vocês treinarem a tabela periódica de vocês. Se alguém ainda não comprou a tabela periódica, tem no livro de vocês, na página 38, tá? Esse exercício não é do livro, fui eu que programei ele para vocês. Ele tá também naquela lista de atividades que vocês têm. A minha sugestão é que vocês façam ele no caderno de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, por favor, deem uma lidinha no tema 5 do livro ou me chamem aqui pelo Classroom para a gente conversar um pouquinho e eu ajudar vocês, combinado? Não deixem de fazer esse exercício, é só sobre nomenclatura dos elementos químicos. Reparem, ó, esse exercício 2 aqui, ó.
eu coloquei o símbolo e vocês vão ter que procurar o nome desse elemento químico e esse símbolo na tabela. É uma atividade trabalhosa? É. Vocês ainda não têm familiaridade com a tabela, mas não se preocupem que é justamente assim que a gente aprende, tá, galera? Na semana que vem eu vou postar uma aula só sobre tabela periódica para vocês entenderem o que significa tudo aquilo que tá escrito ali, como que vocês vão utilizar essa tabela, tá bom? E participem das aulas de Tira Dúvidas. Mesmo que vocês não tenham dúvida, apareçam ali na aula pra gente se ver, pra gente conversar e pelo menos se dar um oi, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês.